Bom dia a todos. Mais uma manhã, mais uma segunda-feira, mais uma semana abençoada que nós recebemos de presente e queremos começar essa segunda, essa semana conectado com você, trazendo para você conteúdos que vai acrescentar na tua vida. E eu tenho certeza que a live de hoje, o nosso momento de hoje, vai te acrescentar muito, tá? Então você que já está conosco, quero lhe convidar para fazer também o convite a outras pessoas. Eu já quero colocar aqui o tema de hoje, né, o assunto que nós vamos abordar. Deixa eu pegar aqui. Bom dia, Jalane. Já estamos aqui. Deixa eu só comentar aqui. Fixar aqui o nosso tema para que as pessoas, ao entrar, comecem a já observar. Vamos começar a mandar aqui alguns convites também. Ontem eu já fiz isso. Algumas pessoas que se interessam por esse assunto. Mandando para algumas pessoas aqui. Mas, gente, o tema de hoje, olha que interessante, Jailane já está aqui mandando o convite, né? Eu estou falando no início que é um assunto que ele é muito extenso, muito gostoso de se falar, e a gente vai bem se policiar para tentar realmente condensar esse assunto em apenas uma hora de live. Eu sempre acho que uma hora é sempre pouco, porque a gente sempre traz assuntos muito interessantes, muito pertinentes, assunto que se conecta com pessoas e uma hora fica pouco. Mas a gente já vai aqui iniciar. Cadê Jalane? Jalane já está aqui. Quero já convidá-la para se fazer presente, Entrei. para que a gente já comece. Bom dia, Jalane. Bom dia, querida. Antes dele convidar, eu estava dizendo que uma hora vai ser pouco demais hoje. Eu tenho sempre essa impressão todos os dias. Ah, com Né? O assunto que certeza. nós vamos tratar hoje é um assunto muito extenso, ele abrange muitas coisas, a gente vai tentar condensar aqui, mas Isso. já quero agradecer a você, né, por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim estar te recebendo aqui, estar trazendo uma profissional como você para nos acrescentar, para acrescentar em nossas vidas. E eu já quero que você comece, Jalane, se apresentando. Eu mandei o cartaz da nossa live para algumas pessoas e Certo. mandei também um pouco do seu currículo, né? Como você disse, meu mini currículo. Mas eu quero Certo. que realmente você fique à vontade, esse é o nosso momento, esse é o seu momento, você é a nossa convidada, e eu quero que você Certo. fique à vontade para se apresentar e discorrer realmente todo o tema que a gente vai falar hoje pela manhã. Tá bem, eu que agradeço. É uma honra poder participar de um momento como esse, lhe rever, matar as saudades. Você que foi nossa mamãe lá do Colégio Montessori. É um momento super pertinente para a gente trabalhar e conversar sobre a saúde mental, que é, se a gente parar para pensar, Glécia, quando há as grandes tragédias, quando há eventos dessa magnitude, como a pandemia, as consequências psicológicas são maiores do que as próprias consequências físicas. Então, Verdade. essa live é um momento super oportuno para a gente estar discutindo saúde mental, levando saúde mental para os lares, já que a gente não tem experiência de isolamento social, distanciamento social, tudo está sendo construído agora, né? Então, eu que Verdade. agradeço a oportunidade. Eu sou Jalane Maia, eu sou psicóloga clínica escolar, atuo na cidade de Jalana, eu vou pedir só Palofonte. para, se possível, aumentar um pouquinho o teu microfone. Aqui para mim está bem Certo. baixinho. É Eu já mesmo? conferi aqui o meu, O meu tá no máximo aqui. tá? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô. As pessoas estão ouvindo bem? Gente, tá, Vamos. sinaliza aí se tá É, baixinho, se tá bom o som. Sinaliza pra gente aqui, mas pode cantar, continuar, Jalana, que a gente vai vindo aqui. as pessoas podem dizer se o som tá ok, se estão ouvindo bem, que aí a gente tem um termômetro
do áudio, tá ok? Ah, sim, sim. Ótimo, ok. Ótimo, ótimo. Então, como eu falava, né, as consequências psicológicas quando há desastres, tragédias, eventos dessa magnitude, elas acometem mais o campo da psique do que o campo do próprio corpo. Isso já os especialistas já conseguem falar e afirmar esse tipo de situação. Eu moro em Paulo Afonso, atuo na psicologia escolar e clínica aqui na cidade há mais de 10 anos. Eu sou psicóloga do Colégio Montessori, né, no qual os seus filhos foram nossos alunos. Isso. Eu atuo na clínica também, atendendo adolescentes e adultos na saúde, aqui na Rua do Bom Conselho. Eu sou especialista em psicossomática, mestra em extensão rural pela Univasf e capacitada em psicologia escolar e suicidologia, aqui, onde é meu maior campo de pesquisa, né? A prevenção do suicídio, trabalhar com palestras relacionadas à educação, saúde, levando essas questões da prevenção do suicídio, a saúde emocional para as pessoas, linkando com a educação, que é onde eu atuo enquanto psicóloga escolar. Ok? Uau. Você quer que eu já comece a discorrer? Isso, eu quero Eu já que já você posso? comece a discorrer, gente, e só para vocês que estão entrando, né, eu coloquei aqui, né, quem sou eu nessa quarentena? Autoconhecimento e saúde mental de mão dadas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem você é, a sua essência, né? E isso tem tudo muito a ver com a identidade total, na verdade. E Jalane com certeza vai falar aí de plasticidade, o quanto que nós temos que estar aí trazendo realmente a capacidade que o cérebro tem de se desenvolver para criar essas novas conexões, para linkar com esse tempo de hoje, essa adaptação que você fala. Mas fique à vontade, Jalane. Esse é o nosso tema. Você que já está aqui na live, eu já quero que você se comprometa. Eu amo o número 10, tá, gente? Porque, assim, quando eu olho para as minhas mãos, eu não consigo contar mais do que isso. Então, eu amo o número 10, que é o máximo de dedos que eu tenho nas mãos. Então, por isso que eu sempre chamo você para convidar pelo menos 10 amigos para estar conosco aqui nessa live. Mas, Jalane, fique à vontade. Então, Glécia, quando conversávamos sobre. Logo quando você convidou Cida e em seguida você me fez o convite, eu disse: Ah, pare um tema. Você fez o convite a mim. Pare um tema. Quem sou eu nessa quarentena, né? E aí, quando eu fui discorrer sobre esse tema, estudar, me apropriar para poder falar para as pessoas, eu fiquei pensando: rapaz, a colocação do verbo, eu acho que não foi das melhores. Quem sou eu ou quem estou eu nessa quarentena? Então, a gente está num estado emocional agravado. É o maior teste mental de todos os tempos. Quando eu faço palestra para os adolescentes do terceiro ano, eu digo: olha, vocês vão passar por um Enem emocional. E nós agora, pais, mães, educadores e todos que me escutam em casa, estão passando pelo Enem das emoções, a partir do Isso. isolamento social. Então, do ponto de vista emocional, todos nós estamos fazendo um esforço tremendo para passar por essa situação. A gente espera que da melhor forma possível. E aí vários especialistas, psiquiatras, psicólogos têm se posicionado, né? Quem puder acompanhar a Associação Brasileira de Psiquiatria pelo Instagram, a Associação de Estudos e Prevenção do Suicídio, que é a ABEPSI, eu sempre posto questões relacionadas a essas duas instituições renomadas e científicas. E o que essas instituições, o que esses especialistas têm dito? Que as pessoas podem apresentar medo, ansiedade, insegurança, fragilidade. As pessoas que não têm transtorno mental podem apresentar. Eu, você, nossos filhos, nossos parentes. Pessoas que aparentemente não apresentam nenhum transtorno mental podem começar a apresentar essas situações emocionais mais intensas de medo, insegurança, pavor, sentimento de despersonalização. Agora imagine você as pessoas que já apresentam transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, e essas pessoas, elas podem agravar os seus estados. E aí o cuidado que a gente precisa ter, se a gente tem nos nossos entes queridos, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, se tem parentes, amigos ou familiares com esses quadros de depressão, ansiedade, a gente precisa cuidar, acolher, não interromper o tratamento conforme as orientações dos organismos nacionais e internacionais, buscar ajuda
para essas pessoas, estabelecer conexões de afeto, conexões de não julgamento, que é o que é mais difícil. Uau, A gente exatamente. a gente tá na quarentena e emitir, você tá na quarentena, mas também você não faz nada, você só faz dormir, você não tira o pijama do corpo, e não é tão simples assim, né? Eu tenho dito em algumas lives para as pessoas que são ansiosas e me pedem orientação, o que é que eu faço, Jalane? É preciso, sim, estabelecer uma rotina específica, e a Organização Mundial da Saúde fala da questão de você se readaptar a essa situação. Busque Total. readaptar-se a essa situação, é um novo contexto, é uma nova conjuntura. Nesse mecanismo de readaptação, vai exigir a apropriação de uma nova rotina, mas para quem está doente, para quem está deprimido, para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, para quem tem pânico, não é tão fácil assim. Então, o não julgamento a essas pessoas e sim o nosso apoio emocional para que acorde, incentive. É importante abrir as janelas da sua casa, arejar com ar puro, não é isso? Que você Exatamente. limpe, organize a sua casa. É importante o ambiente estar limpo, organizado. É importante tomar um banho, escovar os dentes. É importante trocar de roupa. É imprescindível tirar o pijama, sair do aspecto do sono para o aspecto de que você precisa se vestir para uma persona que vai enfrentar um Exatamente. dia. Essa persona que vai enfrentar o dia. Eu mesma estou em minha casa, em home office, mas eu estou maquiada, eu estou de colar, eu estou de perfume, fiz a maquiagem para que eu possa me apropriar desta situação de home office e estar aqui em encontro com você. Então, é uma situação extremamente específica e todos os especialistas alertam desse cuidado que nós devemos ter a essas pessoas que já apresentam os transtornos. Com relação a quem eu sou nessa quarentena, né? Eu fiz aqui um esqueminha, autoconhecimento. O autoconhecimento se refere à ação de conhecer, segundo o dicionário Google, conhecimento, ciência, sabedoria. Autoconhecimento, ciência, sabedoria de si mesmo. Uau. Eu acredito ser o autoconhecimento que se vincula diretamente à inteligência emocional, Glécia. Eu acredito ser, eu não gosto de citar esse termo porque é antigo, mas é o termo que eu acho mais apropriado para explicar a grande cereja do bolo. Meus adolescentes riem muito de mim. Jalane, ninguém mais fala cereja do bolo. É o que há, é o que há de cereja do bolo. Que isso é a cerejinha em cima do bolo. Aí eles dizem, Jalane, fale assim, é o que há de mais top. O que há de A mais linguagem top deles hoje é essa. é, A nossa língua, a cereja do bolo, era o melhor de tudo, né? Então, o que há de mais top hoje é você ter a oportunidade de conhecer a si mesmo, se apropriar das suas emoções, conhecer suas emoções, controlar suas emoções, que é o que os estudos de Daniel Goleman, desde a década de 90, no livro célebre dele, que é o livro sobre inteligência Inteligência emocional. emocional. Exatamente. Então, a capacidade de reconhecer, identificar e controlar as emoções seria, de forma resumida, a inteligência emocional. Mas isso não é tão simples assim. Não é? Uhum. O autoconhecimento é objeto de estudo de várias ciências, da filosofia, da psicologia. Vocês, coaching, se apropriam muito da questão do Neurociência é o que a gente autoconhecimento. estuda o tempo todo, né? Neurociência, Exatamente. psicologia, Exato. antropologia. Isso, então é um objeto epistemológico estudado por várias ciências e eu falo do ponto de vista da psicologia, mais especificamente da psicologia clínica e trabalhando com a psicologia analítica de Jung, que a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar o mundo vai ser norteada, vai passar pelo crivo da psicologia analítica, que é o que eu mais estudo, que é o que eu mais me aproprio. E aí eu pergunto para ti, para mim mesma, que estou nesse processo contínuo de autoconhecimento, é quem eu sou, quem realmente eu estou nessa quarentena, quem eu estive, o que eu fiz e que eu faço de mim, e o que farei após a E quarentena. farei. Verdade. Olha que doideira filosófica, não deixa de perpassar pela filosofia. Vou repetir, quem eu sou
E isso remete a quem eu estive, a quem eu fui, o que eu fiz agora, o que eu fiz no passado, o que eu faço agora e o que eu farei após, porque a gente tem que pensar no pós-quarentena, né? Isso. E eu sempre costumo Porque vai dizer, ter, Gleice, né, Camila? É real, né? Vai é, acontecer. E exatamente, muita novidade está vindo por aí, né? Porque o mundo ele começou a se adaptar e tem isso, coisas que não vão voltar mais a ser como era antes. Porque isso, na quarentena muitas pessoas descobriram formas novas de se trabalhar que não vão querer mais voltar ao modelo tradicional. com Tem certeza. muita coisa aí nova, coisa boa acontecendo em meio à quarentena também, né? Menina, eu tô aqui fazendo uma live, eu que era contra a terapia online, meus pacientes iam embora, vamos fazer online. Eu disse, não faço terapia online, não sou a favor. Olha eu aqui, eu estou Eu disse isso sobrevivendo. sábado, a minha turma Olha, de paz, eu disse, gente, eu não quero, eu não acreditava que funcionava um processo online, porque eu gosto do corpo a corpo, do olhar, olhar no olho, da conexão mesmo, e aí agora eu tô assim, super jogada, acabei de lançar o treinamento para paz online, e tá todo mundo aí na maior euforia, e eu disse assim, olha aí só, agora eu já tô pensando que eu não vou precisar nem sair mais da minha casa. você vê que essa pandemia veio para fazer nós nos reinventarmos como pessoas, como profissionais, como Isso. mães, como educadores, a escola utilizando de inúmeras estratégias para atingir seus alunos, estratégias digitais e tecnológicas para atingir os seus alunos e as famílias. Então, isso veio para atingir a todos, né, para que nós possamos repensar a nossa forma de vida e de viver. Então, o que é que eu costumo dizer, Glécia, com relação ao processo de autoconhecimento? O autoconhecimento é um processo extremamente caro, sofisticado. Não é para todos e deveria ser, porque eu penso que todo mundo que busca um trabalho de coach, um trabalho de psicoterapia, busca uma conversão espiritual religiosa, são pessoas que querem evoluir e melhorar na vida, tá certo? Entenderam Então, que precisam, que querem. exatamente. E todo mundo deveria buscar suas evoluções e suas melhoras. E o processo de Exatamente. autoconhecimento, ele vem através da terapia, né, do processo psicoterápico com o profissional de psicologia, o profissional da psicanálise. Ele vem através de práticas de meditação, ele vem através de conversão espiritual séria, e não das que a gente vê por aí, de forma que são vários charlatões que estão à frente muitas vezes de congregações não reconhecidas. Então, é um Verdade. processo caro porque exige também pensar sobre a dor, que a gente não tem uma educação para a dor. E a E dor muitos se liga. fogem por conta da dor, não quer mexer Isso, naquela dor. exatamente. Alimenta, nutre a dor, porque não quer mexer. Ó, Gleice, até aqui. Até aqui eu Exatamente. permito que você vá, mas aqui não mexa nisso aqui. Porque e aí é justamente ali onde está, eu digo que é o enxuto de abelhas, né? Que se a gente mexer, todas as razões e as respostas vão estar ali e vão aflorar. E vão fazer com que Nessa. realmente ela se conheça. Mas eu acredito que o mais caro ainda é a permissão que nós damos para nós mesmos, Jalane. Então, A mas para essa. permissão, você se permitir, é muito mais caro. Eu sempre digo aos meus coaches, né? O Sim, quanto, e falando de valores mesmo, né? E a igreja, isso tudo. E aí eu sempre falo, né? Uma fala minha, digo, quanto de tempo? Eu tenho um coach com 50 anos, com 60 anos, coisa mais linda que do mundo, massa. querendo performance espiritual, familiar, conjugal. Então, Sim, procurar, gente, mas isso tudo, eu digo, deixa eu falar, você tem 60 anos, pensador, o quanto que você já teve que sofrer, o tanto que você já teve que passar por isso, o quanto de preço que você já pagou para viver essa vida que não está valendo para você apenas ser sim, vivida. Então, o que é preço e o que é valor? E eu sempre falo sobre isso, né, Jalana? O que é preço e o que é valor? O que realmente a perfeito. gente quer. Perfeito. E quando eu digo não tem educação para a dor, porque a gente vive num hedonismo, uma busca de prazer desenfreado muito louco, e que a gente não para pensar nesse processo de encontro consigo próprio, nesse processo caro. Eu volto a dizer, é um processo caro, emocional, do ponto de vista emocional, porque tem dor, porque sofre, financeiro para as pessoas que Reprogramar, né? muitas. Reprogramar é Isso, mais difícil do que programar. É como uma casa, é exatamente. melhor você construir do zero do que reformar. Exatamente, O financeiro. autoconhecimento é você reformar você mesmo. Imagine, vai ter que fazer aí novas sinapses neurais, novos caminhos,
né, para construir do zero aí uma nova verdade sobre o pensamento, a comunicação, o sentimento. Realmente é. Perfeito. E aí vem a questão, caro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural. E sendo sempre esse caminho da psicologia clínica, que é de onde eu parto, porque eu atendo pessoas há mais de 10 anos com a psicologia clínica, como eu gostaria que esse segmento de trabalho pudesse atingir as pessoas mais vulneráveis, e eu sei que não. Eu tenho uma amiga que fala que, Ave Maria, Jalane, fiz um mestrado em extensão rural e a gente estuda as vulnerabilidades. Eu trabalhei com adolescência rural, com pessoas extremamente carentes, e ela falava, essa minha amiga assistente social, ela dizia, deveria ter grandes estádios de futebol com psicólogos atendendo o povão, não era, Jalane? Eu digo, com certeza. Porque Apoio, né, Jalane? Porque a gente precisa chegar a essas camadas mais vulneráveis, essas camadas que sofrem e não têm realmente o apoio emocional. Porque a psicologia clínica ainda é uma atividade bastante burguesa e elitista. E eu tenho consciência disso. Quem está comigo é quem pode pagar, entende? E aí a gente precisa repensar essas estruturas, pensar a psicologia social, fazer a psicologia social. E de que forma atingir esse autoconhecimento? Como eu falei há pouco, a psicoterapia, práticas de Reiki. Você conhece o Reiki, né? Reiki, sim. Então, o Reiki já é reconhecido como uma prática de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Experiências de grande dor e sofrimento favorecem o autoconhecimento. Como eu falei, a conversão espiritual relacionado, Glécia, a algo maior do que as religiões, ao sentido etimológico da palavra religião, que é a etimologia, a origem das coisas, né? Então, qual é a etimologia desta palavra? Religare, que significa você se religar com um divino, com uma divindade superior. E essa divindade é a tua, entendeu? No meu caso, eu sou cristã, eu sou Deus. Eu sou cristã, acredito em Deus, acredito em Jesus, mas tem aqueles que acreditam em Buda, tem aqueles que acreditam em Sai Baba, da Índia. E aí, quem sou eu para julgar? A psicologia analítica, ela respeita o sagrado das pessoas, porque esse respeito ao sagrado e esse entendimento de que uma inteligência espiritual favorece a resiliência e favorece o processo de autoconhecimento das pessoas. E aí, qual é a exigência de agora, Glécia? Nessa pandemia, se você for verificar, são vários especialistas falando, Organização Mundial da Saúde, Conselho de Psicologia, vários conselhos. A exigência é ser. Precisamos ser. Mas como ser numa sociedade que só educou a gente para ter? Ter status, ter e fazer. Ter status, ter dinheiro, ter beleza, ter Instagram massa. O Instagram, mas o Instagram do vizinho é tão mais verdinho do que o meu, né? A gente nunca está satisfeito. O vizinho tem tantos mais seguidores. E aí trabalhar a crença de capacidade, né? Porque ele pode, você também pode. E trabalhar realmente. Meu Deus, as limitações mentais que nós construímos durante todo um processo de crescimento, né? Emocional. O quanto que a comunicação que nos foi dada na infância comprometeu hoje a nossa fase adulta. E essa comunicação pautada num sistema contingencial, uma sociedade também, entre aspas, adoecida, que ensinou valores deturpados. Então, a gente falo, Jalane, que somos vítimas de outras vítimas. Isso, exatamente. É vítimas de outras vítimas. Porque, como instituição na Terra, eu acredito e que eu defendo, os nossos pais são os maiores referenciais para uma criança. Aqui na Terra, maiores referenciais. Então, a gente absorve muito mais a verdade deles do que a do outro, se eles fortalecem isso em nós, enquanto criança. Mas nós, como pais, os meus pais, eu como mãe, eu vou dar o meu melhor para minha criança. E qual é a qualidade desse meu melhor? Como esse meu melhor foi dado a mim?
Eu tenho esse melhor. Minha mãe deu o meu melhor, mas muitos traumas emocionais, muitos vícios emocionais, muitos lapsos de memórias na minha infância, mas ela deu o melhor que ela tinha. Ela me amou com a qualidade de amor que ela foi amada. Então, é sempre vítimas de outras vítimas. Da forma que ela podia, Isso, não é verdade? exatamente. E aí a gente tem que pensar, a exigência hoje de todos os discursos de especialistas é que precisamos ser criativos, fortes, altruístas, inteligentes emocionais, inteligentes espirituais, sermos solidários. E a explosão de movimentos de solidariedade, eu estava me arrumando para vir para cá, aqui no meu quarto, e várias propagandas de movimentos de solidariedade, psicólogos atendendo de graça, banqueiro dando dinheiro para comprar máscaras, grandes empresas. Tá certo, a exigência é ser, mas a gente não foi educado, a gente não teve uma contingência para sermos tão inteligentes emocionais assim. Como ser nessa cultura tão que educou a gente de forma errada, ou que faz a gente pensar de uma forma tão aparência nessa sociedade do espetáculo, né? A sociedade desse Instagram, dessa aparência. Agora, a exigência é ser. Tem um sociólogo que eu sou apaixonada, que é Zygmunt Bauman. Eu não sei se você já fez alguma leitura a respeito. Ele é um sociólogo polonês que Não, esse não. É o autor de Globalização, Consequências Humanas, Sociedade Líquida, Modernidade Líquida, Amor Líquido. E Bauman, ele escreve sobre essa liquidez das relações, ele escreve sobre esse esfacelamento das relações humanas por conta da rapidez, da tecnologia, o quanto nós nos esgarçamos enquanto vínculo. E agora, nesse contraposto, nós estamos aqui com o vínculo, através de uma mídia, e estabelecendo afeto, porque estamos em isolamento social. E aí, numa dessas entrevistas que eu li dele, ele deu essa entrevista para o jornal O Globo, ele colocou: estamos correndo tanto para onde e para o de quê? Nós estamos correndo tanto para onde e para o de quê? Aí vem a pandemia e para a gente. Uau. Nos fazem parar a corrida. Aí eu respondo: Balma, a pandemia fez a gente parar. E a pandemia faz uma obrigatoriedade de nos encontrarmos com nós mesmos. Aí chega, o bicho pegou. Eu estou correndo o tempo todo, eu não parei para me olhar, eu não parei para olhar o meu entorno familiar, meu entorno financeiro, meu entorno relacional. Como é que eu vou parar se eu não tenho exercício de parar? Eu fui educada para correr, eu fui educada para ganhar, eu fui educada para sempre ter. E agora a pandemia, parou. E agora a consciência, a gente vem a consciência, porque conhecimento tem a ver com consciência também. Total. A gente tem a consciência da nossa fragilidade humana, da nossa falta de controle dessa situação e das nossas sombras. E aí a gente revestido de persona, de máscaras, de repente todas as máscaras caem. Tem um título, tem um livro que teria que ser outra live só para falar desses autores que eu sou apaixonada. Contardo Caligares é um psicanalista que eu gosto muito, ele era escritor, escreveu muito para a Folha de São Paulo, e é um livro de todos, esse livro chama Todos os Reis Estão Nus, e esse livro é a compilação de todos os artigos que ele escreveu aí para a Folha, e eu vou parafrasear Contardo agora: nós todos estamos nus. Todos os reis estão nus, todos os países, todas as culturas estão nus, estão ali vivenciando a sua nudez, as suas vulnerabilidades, né, os seus chefes de Estado negando ou não, fazendo ou não negacionismo científico. Né? Então a gente precisa agora ter consciência de nós mesmos, das nossas relações, do planeta e do mundo. E o que vamos fazer? Tem um livro que eu também sempre indico, Jalane, quando fala-se de armaduras, quando fala de máscaras, quando a gente fala de várias identidades, quando a gente precisa realmente tirar essas armaduras e se conhecer, né? E eu vou indicar para o pessoal também, é O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. Esse livro é muito fininho. Esse livro é bem fininho. Meus coaches, ele lê em 3 dias, porque ele é envolvente também. E você conhecer justamente isso, né? Qual é a armadura que você está vestido e o que você precisa fazer, o porquê que você tem armaduras.
Então, O Cavaleiro Preso na Armadura é uma ótima leitura para entender sobre esse assunto também que você está trazendo, Jalane. Isso, perfeito. Gostei do título. Ele é de um coach, esse livro? Não é. Depois eu te mando ele para você. Tá? Mas eu tenho indicado o livro justamente nessa questão, porque o coach, o processo de coach, ele também trabalha livros para alterar sentimentos e pensamentos, tá? Então, a gente também trabalha porque o livro, ele é lúdico. Livro é lúdico, porque se você se conecta com a leitura, você tá criando imagens. Você está lendo e você está criando imagens. Você começa a pensar, então o pensamento ele é alterado com os aprendizados do livro. Então, a gente indica Picos e Vales também, é um livro que vai lhe colocar onde você está hoje, a pandemia. O que você faz quando está no pico, o que o pico, o sucesso, ele pode trazer. E o que um vale também, porque existe aprendizados em todas as esferas. E a inteligência emocional, ela está para esse equilíbrio, né? Independente de onde eu esteja, se pico ou vale, se o meu emocional está trabalhado, eu consigo olhar para o pico e aprender, eu consigo estar no vale e também aprender com ele. Então, assim, é um dos exercícios que a gente passa, são exercícios rotineiros, leituras de livros. Então, esse Cavaleiro Preso na Armadura, Picos e Vales, são uns, para mim, qualquer demanda que chega para mim merece ler esses livros. E trata justamente também dessa demanda que você falou sobre máscaras, sobre armaduras, sobre tudo que envolve a fumaça que está na nossa identidade, né? Você falou de um aspecto que eu não sei se eu adianto agora, eu deixo para o final para falar da saúde mental e autoconhecimento, o aspecto do lúdico. Eu faço uma ressalva muito especial aqui ao final da minha fala, mas eu vou seguir o roteiro. Porque o lúdico agora, nesse momento, é o que há de mais essencial. Ou a gente se apropria desse lúdico que há em nós, ou a gente vai enlouquecer. Criar imagens, né? Não só criar imagens, mas a ludicidade, o brincar, a questão de você sair um pouco do real, chegar no imaginário, chegar no fictício, fazer a sua mente experienciar essas experiências da criatividade. Mas eu vou falar um pouco mais... nos afasta da limitação do natural. Exatamente. E quem vão ser as doutoras desse lúdico são as nossas crianças. Uau! E aí eu vou falar um pouco no final. Mas voltando aqui para o que eu falava, a obrigatoriedade de estarmos com nós mesmos. Esse é o grande problema. O autoconhecimento e a consciência compulsória, a consciência forçada. Nós estamos sendo forçados a ter consciência dessa fragilidade, da nossa finitude. Nós não temos educação para a morte, a gente não discute morte, não é? E isso faz parte de programas e projetos que trabalham a inteligência emocional. A morte faz parte da vida. De repente, uma epidemia, uma grande pandemia está aí e a gente tem a aproximação com a nossa própria morte, com a morte de alguém da nossa família. Como assim? Eu posso morrer, posso me contaminar, como alguém da minha família pode morrer e se contaminar, se eu não tenho exercício, nós ocidentais não temos esse exercício de uma educação para pensar a morte e entender que a morte é um processo natural. A consciência da nossa sombra, como você bem colocou aí através dos exemplos de livro, eu coloquei a consciência das nossas emoções. Olha, tudo obrigado, viu? Nada, não tem um ditado, quando não é pelo amor, é pela dor, agora vai pela dor. A consciência Amiga, na verdade, os meus coaches só vêm pela dor. Eu queria que vocês antes da dor viessem. Eu só tenho atrás das pessoas por conta da dor. Como assim? Como é interessante isso, né? Então, está vindo pela dor. Agora, a obrigatoriedade da consciência do nosso corpo e como deveremos cuidar e tratar o nosso corpo, que é o templo da nossa morada, a consciência das nossas relações interpessoais e pessoais, a consciência das nossas finanças, porque vem aí a questão da insegurança financeira. Será que meu emprego vai se manter? Será que eu vou conseguir manter o sustento e prover a minha família? Então, muitas famílias estão passando por essas situações, muitos profissionais já tem muitos desempregados, inclusive, né? Exatamente. Então, é algo muito sério essa situação e essa pandemia. E a consciência da nossa inteligência espiritual ou não, porque tem gente que não tem inteligência espiritual.
Como exercitar e fazer essa consciência de mãos dadas, Glécia, com a saúde mental? Essa é a proposta da live. Como Exatamente. exercitar a consciência, pegar na mão da saúde mental. Vem cá, saúde mental, chegue junto aqui, minha brother. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Minha sister, né? Saúde mental. É porque, para mim, eu tô no meio de meninos, aqui é tudo brother, é tudo muito mais. Eu já entendi essa linguagem, porque aqui também o contexto é igual. E aí, mano, brother, então aqui é toda... E aí, como pegar a mão da saúde mental e trabalhar essas questões e trabalhar a si próprio. Vem a questão do filtrar as informações que você recebe. Os noticiários são atualizados diariamente, mas é preciso filtrar. E eu digo mais, as pessoas que estão em grande sofrimento, pessoas que estão com pânico, ansiedade, depressão, eu sugiro que se afaste um pouco dos noticiários. Absorvendo muito, né? E que se trate, busque ajuda, tá certo? E as pessoas que estão mais ou menos equilibradas, escolham um momento do dia para se atualizar, ou olha lá no aplicativo do Ministério da Saúde, porque já tem aplicativo do Ministério da Saúde para isso. Busque uma fonte confiável, não compartilhe fake news. A gente tem uma responsabilidade coletiva sobre a saúde e o bem-estar do outro. Então, tenhamos responsabilidade com quem compartilhamos aí nas redes sociais. Conversar amenidades, conversar bobagens, dar risada, ligar para um amigo gaiato, ligar para uma pessoa leve. Não é importante a gente ter esse tipo de papo leve, descontraído, dar risada, para que a gente possa liberar esses hormônios do bem-estar e do prazer. Não se sobrecarregar com atividades ou colocar a produtividade no topo. Aí eu tenho que produzir, eu tenho quarentena, eu tenho que produzir milhares de poesias, eu tenho que ler milhares de livros. Não, você é um ser humano e você precisa fazer o que é possível fazer dentro de uma rotina que você está descobrindo aí na sua casa. Você está descobrindo um ritmo dentro da sua casa. Então faça o que lhe é possível. Não é? E não pensar nessa questão da excesso de produtividade, tenho que fazer e acontecer nessa quarentena. Praticar exercício, principalmente exercício e consciência de respiração, que é o que a gente não faz. A grande questão do tratamento e do trabalho de ansiedade provém de trabalho de respiração. Tem um peixinho aí bombando nas mídias, você viu? O peixinho ensinando as pessoas a respirarem. Você viu isso, Glécia? Não vi ainda. Animado, eu tenho essa prática, tem um ano, né, que a gente tem a prática do Mindfulness mesmo. Ensino, eu faço a prática na sala com o meu peixinho, ensino a ele o exercício de meditação, porque é comprovado, né? Os grandes exércitos, inclusive, fazem isso, as Forças Armadas estão introduzindo a atenção plena, o Mindfulness, a meditação, todos esses exercícios que trabalham a mente, a quietação da alma, né, o momento do aqui e do agora, que é importantíssimo para a gente, porque é o que nós temos hoje. O que é que eu tenho hoje, agora? Esse minuto que eu estou vivendo. Não mais que isso. O que eu tenho feito com esses minutos? O que eu tenho feito com esse dia, com o hoje? Muitas das vezes vagueando no passado e no futuro. Perfeito. E aí a meditação, o mindfulness, a atenção plena, traz para a gente o que a gente precisa, que é o estado atual. O estado presente. E aí a pandemia nos obriga a estar presente nesse estado presente. E aí como obter essa consciência de respiração? A gente precisa inspirar. O peixinho faz isso. Eu até compartilhei nos meus stories, não sei se está lá ainda, mas geralmente a gente não sabe respirar. Quando a gente inspira, a gente enche a barriga. E quando a gente expira, a gente seca a barriga. E o peixinho faz exatamente isso. Então, o autoconhecimento requer o exercício e consciência de respiração. O Mindfulness, agora eu vou acertar, é o que há de mais top na ciência e na neurociência do momento, não é? Isso. Então a gente precisa se apropriar, fazer cursos de Mindfulness, conhecer de onde vem a origem, né, que Richard Davidson estudou a cabeça dos monges tibetanos para entender como eles tinham melhores desempenhos e scores em relação a estresse, ansiedade e depressão. Que é que danado esses monges têm que a gente não tem. Eles Quando for investigar, eu quero esse negócio. Eles meditam. Eles têm engraçado que quando eu iniciei minha formação, eu lembro que o primeiro dia de aula super acelerada, né? Eu tenho um perfil comportamental focado em resultado, então é aquela mulher trator,
que foca no resultado. Eu tenho também, o meu perfil também é tarefa, focado em tarefa, o conforme. E quando eu fui fazer a minha formação em Mindfulness, o primeiro dia eu digo, o que que eu estou fazendo aqui? Que bobagem é essa? E aí, quando veio o George Soares, que hoje ele é, no Brasil, é um dos mais tops, inclusive já é internacional, já faz na Inglaterra, Boston, Flórida, e aí eu disse, meu Deus, quando ele trouxe o conceito, eu digo, uau. Entendendo ou não, eu quero esse negócio, e hoje eu vivo, eu respiro Mindfulness, eu tenho Mindfulness para criança aqui em casa, e eu ensino e faço a terapia para os meus coaches, porque geralmente as pessoas que vêm sem tempo para nada, atarefado, sobrecarregado, e é como você falou, o estilo de vida é outro, Jalane, literalmente. Só que a pandemia nos obrigou a ter esse tipo de consciência. Ou a gente busca conhecer o que é a atenção plena, o Mindfulness agora, conhecer um pouco sobre Richard Davidson, que é considerado o pai do Mindfulness, os estudos dele relacionados... Quando ele foi lá encontrar com um monge, ele foi apresentar a pesquisa, acho que em 1982, ele saiu de Harvard, foi lá para o Tibete, conversar com o Dalai Lama, aí o Dalai Lama escutou atentamente a conversa dele, a pesquisa dele era sobre estresse, depressão e ansiedade, aí o Dalai Lama disse, mas por que você estuda essas coisas? Por que não estudar generosidade? Por que não estudar ternura? Por que não estudar resiliência? E isso mudou a chave da cabeça de Richard Davidson para a gente se apropriar da atenção plena, do Mindfulness hoje, aqui, né, nesse novo século e agora, nessa pandemia. Então, esse exercício, essa consciência de respiração nos obriga ao encontro com o nosso corpo. Então, nós temos que separar horário para música, separar horário para meditação. A meditação pode ser sua oração matinal, boas leituras, leituras edificantes, atividades físicas. Jalane, eu odeio atividades físicas. Se movimente dentro da sua casa, vá varrer o quintal, agoie as plantas. E comece a falar diferente, né, Jalane? Que é o que a gente ensina. Começa a dizer, eu amo atividade física. A atividade física faz bem para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Comece a falar diferente para você colher um resultado diferente. Porque você fala a verdade que você acredita e essa verdade fortalece na sua mente e é isso que você vai ter como resultado. Nunca vai fazer, nunca vai conseguir, porque sua crença é que odeia, que é ruim, que é ruim. E que o seu pensamento produz uma neuroquímica específica para a atuação. A farmácia interna está aqui o tempo todo sendo trabalhada e liberando em nós o que a gente libera a partir das nossas emoções, né? Da nossa comunicação. Exatamente. E aí é importante, mas tem pessoas, Glécia, que realmente não gostam de atividade física, mas nós somos seres do movimento, a gente nasceu para se movimentar. Então, é imprescindível que as pessoas, mesmo não gostando, busquem movimentar-se para esse gastar de energia. Então, organizar e limpar a casa, como eu falei no início da nossa live, dividir as tarefas com os familiares, né? Dividir as tarefas com os filhos, dizer o que eles podem fazer, arrumar o quarto, limpar a casa, ajudar na cozinha, enxugar os talheres, enxugar Nesse momento, o Caio está na pia de pratos. Nesse momento. Muito bem. Lavando, enxugando, porque ele... Porque imagine, isso já existia aqui, porque eu entendi, uau, eu sou a única mulher com 3 homens. Ou eu invento uma rotina, ou eu chamo eles para perto de mim, ou eu vou ser uma serva para sempre desses homens. E aí eu preferi, né, como a gente decidiu 1 ano não ter ninguém na nossa casa, eu realmente assumi papel de esposa, de dona de casa, de mãe. Eu aproveitei e criei aí um laço nessa quarentena. Eu comuniquei para eles o quanto é importante eles participarem. Eu tenho uma casa cheirosa e limpa. Uau, o quanto eu participei disso. E é celebrar a participação. Né? Porque celebrar é você se alegrar com o que você faz, inclusive de coisas que você talvez não queira fazer, não se agrade, não ache importante. Mas quando você celebra, a química interna, a nossa farmácia interna libera hormônios que lhe dá prazer em executar. Então, celebrar a gratidão libera para a gente esses hormônios. E eu comecei a trabalhar neles. Então, Bernardo enche as garrafas pela idade que ele tem. Caio já lava prato, já faz ovos. Então, tá tudo certo. Isso aí é muito congruente, inclusive independente de pandemia, né? Agora a pandemia está dando a oportunidade da gente se reinventar também nessas questões, né, Joana? E para isso você precisou dividir, para isso você precisou delegar. Para isso, você precisa estabelecer aí uma e mostrar o prazer. Isso.
O Mostrar o quanto é prazer. prazeroso você ser participante, porque quando a gente fala de criança, a gente fala de um mundo e de uma mente que não está o Patamar do cognitivo adulto. não está. Então, É. a sua comunicação, se você quer acertar o filho, você tem que usar a comunicação que acerte ele, que atinja ele. E às vezes a gente fala como se estivesse falando com uma pessoa da mesma idade, com a idade cerebral, mental, e às vezes não atinge. E aí usa o bottom, eu amo esse bottom, um bottom de autoridade, diz, você vai fazer porque eu quero. E aí não chama-se para uma conversa de mãe para filho, Igual. de amigo, Sim, de companheiro, de membro da casa. Isso faz isso. toda a diferença, né? Porque educar E sem trauma, educar sem pressão, fazer porque gosta, fazer porque tem prazer, porque entendeu o que é importante. isso, e mais do que o prazer, Gleice, a possibilidade. Explicar que é possível fazer. Quando as crianças se sentem possibilitadas Memórias de elas crescimento. e senso de alto valor, de autoestima. Então, se a criança, mamãe, eu arrumo minha cama, ele está ali no alto valor, na autoestima dele. Querendo Desse ser momento que protagonista da sua própria isso, eu história, construir posso. coisas. Você ensina possibilidades. Essa pandemia, para quem tiver os olhos da resiliência, essa pandemia veio para nos acordar para a vida, nos acordar para as relações que estavam perdidas, para os pais que estavam terceirizando a educação dos seus filhos e obrigando os mesmos ao exercício de convivência com os seus filhos. Então é imprescindível esse senso de alto valor, essa autoestima construída do pai, o olhar do pai que olha e diz, você pode. Os dois aqui em casa, eles dobram os lençóis, até fiz vídeo, ainda nem postei, eles dobrando o lençol de casal, bem bonitinho. Eu postei um dia deles, esse vídeo, cada um pegando a ponta. Eles já fazem, eles já têm o senso de alto valor, de organizar a autoestima. E a gente está nesse aprendizado de resiliência. Sim. Numa crise, precisamos nos reinventar. Outro aspecto do autoconhecimento que diz respeito ao nosso corpo, voltando aqui para a nossa linha lógica. A alimentação, como você disse, o nosso corpo é a nossa farmácia. Então, não adianta você querer render, produzir, se você não se alimenta bem. É importante estar atento a quadros de depressão que são simulados por falta de nutrientes, falta de alimentação específica. Então, se o seu corpo não tem uma alimentação equilibrada, você também não tem energia. E aí você pode se sentir mais deprimido, com mais fadiga, com mais cansaço. É imprescindível que a gente se alimente bem. Nesse período, queria fazer um alerta especial para as pessoas que têm compartilhado. Eu vou ficar muito gorda nessa quarentena. É o que mais a gente tem visto, né? Eu vou ficar gorda. Vídeos engraçados, inclusive, de pessoas, de bebezinhos. A gente curte, a gente brinca, são as amenidades. As coisas que a gente tem que descontrair, mas a gente tem que pensar um pouco na gordofobia, sabe? Que a gente propaga, a falta de respeito para com as pessoas gordas. Então, a gente precisa pensar nisso que a gente compartilha, nisso que a gente ri, e pensar nessa alimentação, que a gente pode promover, sim, uma alimentação saudável. Aí o que mais tem é nutricionista dando dica de como substituir alimentos, de como diminuir a quantidade de açúcar, porque em estado de ansiedade a gente come mais açúcar, porque o açúcar ativa o nosso sistema de recompensa. Então ele sana logo, tranquiliza. Eu estou com muita fome, eu como um doce, a minha fome rebaixa, o meu sistema de recompensa é atingido, porém daqui a meia hora eu estou com fome de novo. Se eu como uma comida mais nutritiva, uma comida com mais fibras, uma comida mais robusta nutricionalmente, eu vou estar mais saciada e eu vou estar mais tranquila do ponto de vista emocional. Então é imprescindível fazer essas pesquisas, seguir nutricionistas que trabalham sério, que estão aí dando várias dicas. Tem muitos bons, né, Jalane? Muitos. Muitas dicas interessantes. 10 segundos para aumentar aqui o ar, que esquentou eu falando aqui, rapidinho. Gente, quantos daqui estão gostando dessa live, desse assunto maravilhoso? Eu estou assim super impactada. E como eu disse no início, 1 hora é pouco. E todo dia eu penso sobre essas coisas. Como 1 hora é pouco? Sábado eu tive que ir para o Zoom, porque 1 hora aqui é pouco. Realmente. Tá bem, quanto tempo? Eu tenho quanto tempo aí? Vamos lá, a gente está aqui há 10 minutos. Ave Maria, aí, misericórdia. Rápido demais. Eu vou adiantar aqui, tá? Eu estou na saúde mental e autoconhecimento. A questão do sono é fundamental para o processo
de você estar bem, a ter consciência de si num sono restaurador. Eu não posso dizer que você precisa dormir 8 horas como eu, mas se você restaura seu sono, atinge a fase REM, que é a fase mais Isso. profunda, que é a fase dos sonhos. Se você dorme 5 horas e atinge essa fase e está produzindo, ok. Perfeito. Então é importante a gente pensar na restauração do sono, o pensar bem que você colocou de forma extraordinária. Eu tenho que pensar que eu amo a atividade física, mas a questão do bem pensar para o bem fazer, pensamentos positivos, altruísticos, a gratidão, a ternura, o exercício do amor, estabelecer o elo de afeto com pessoas que você nem mais falava. Então, está na hora de mudarmos os nossos padrões mentais e comportamentais nessa E fazer isso de forma quarentena. rotineira, né, Jalane? Quando você cria um Isso, estilo de vida, porque o coach a gente ensina isso, é um novo estilo de vida. O que você isso, fala? Qual o resultado que você está colhendo da fala, do pensamento e do sentimento? Não está gostando? Vamos mudar isso. E aí a gente insere exercícios rotineiros para mudar justamente essa comunicação. O quanto eu sou grato, e aí eu passo 40 motivos de gratidão por dia, 50 motivos, 200 motivos, e a gente vai aumentando, porque isso vai gerando em nós essa nova comunicação. isso. Percebendo muitas coisas que a gente tem que não celebra. Muitas pessoas que são ingratas e acham que está sempre buscando o futuro porque não está satisfeita com o presente, mas porque não está percebendo, muitas vezes, o bom que o presente já deu. Isso, e aí vem, Glécia, olhar para a vida de forma leve. Tem um Uau! professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Dr. Hugo Ferreira, que eu gosto muito dele, sempre acompanho o trabalho dele, ele é um dos maiores pesquisadores de bullying no país. Hoje ele está estudando a resiliência, ele está se apropriando sobre a resiliência, ele fez uma live recentemente falando sobre isso. Olha que coisa simples e profunda. Olhar a vida de forma leve. Observe a natureza. Você tem a maior paisagem à tua disposição. Saia da sua casa, vá até a varanda, vá até a janela e olhe para o céu, contemple. Isso produz uma neuroquímica em você. Quando a gente respira, quando a gente faz a atenção plena, o mindfulness, e a gente faz isso mediante a natureza, e a gente faz uma É o melhor oração. lugar para se fazer, inclusive, né? Exatamente. Então, aí vem a grande questão do lúdico. Como está o lúdico dentro de você agora, pai, mãe? Você que me assiste tem um transtorno de ansiedade, né? Você que nos escuta. Como está esse aspecto do lúdico que Glécia colocou muito bem? Porque o lúdico agora é o que vai nos salvar. Então, tem outro pesquisador da USP que eu estou lendo sobre ele, que chama Ricardo Gelman, que é um pediatra da medicina integrativa e que também estuda resiliência, que ele é bem taxativo. Ele fala, você pai, você brinca com seus filhos? Você tem amigos, pai? Porque se você não brinca e não tem amigos, você não tem a experiência de ludicidade dentro de Não você. tem. Você não tem a É. criança interna ativa dentro de você. Na Como verdade, é que... nós somos crianças e esquecemos que um dia a gente foi. E não nutriu a Exatamente. criança, né? Porque a criança ela não saiu de nós, né, Jalane? É importante falar Isso. isso. A criança interior, ela está aqui e precisa ser nutrida. Se você não teve experiência na infância, por isso que você hoje tem a dificuldade de sentar com seu filho, de brincar, porque isso para você é um mundo novo. E aí essas observações, e aí o autoconhecimento, novamente aí nesse ponto. Batendo na tecla, batendo na tecla. E aí, como é que está esse lúdico? Como é que está a sua contemplação? Como é que está a sua respiração? Como é que está a sua risada amena? Buscando conversar nessa questão da pandemia, ser leve em meio ao caos, não é? Então, de que forma a gente está experienciando esse lúdico? E principalmente, Iglesias, a questão do doar. O doar como uma experiência de resiliência, a explosão dos movimentos de solidariedade. Quando a gente ajuda alguém, a gente se sente bem. E isso é comprovado cientificamente, Isso. tá certo? Jalane, eu não estou doando, eu não estou praticando exercício, eu não estou conseguindo rotina, eu não estou conseguindo fazer nada. O que é que eu vou fazer? Você precisa buscar ajuda. Tá certo? Se você não consegue executar nenhuma dessas ações que a gente conversou aqui, você precisa buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra, que deverá ter alguém na sua cidade atendendo, nem que seja online. Buscar o serviço de Isso. assistência mental e
tem um número que a gente precisa compartilhar nas nossas redes, um número gratuito, o Centro de Valorização à Vida, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, de apoio emocional às pessoas que estão querendo sair da vida, faz um trabalho belíssimo de prevenção do suicídio no nosso país, que é o 188. Né? Diz que 188 desabafe a sua dor, fale das suas emoções. Quando a gente desabafa e fala, a gente se sente melhor, Glécia. Nesse bate-papo aqui, de nós duas, nós nos reconectamos, nós compartilhamos, nós diminuímos a ansiedade e nós aqui estamos compartilhando conhecimentos e crescendo uma com a outra. Então é imprescindível que cada um busque esses recursos subjetivos e se não tiver esses recursos subjetivos, busque ajuda. E as pessoas que têm essas pessoas ao seu redor, proporcione ajuda a essas pessoas sem julgamento. Para eu finalizar, posso finalizar com uma... Sim. É rapidinho aqui, falar sobre... Se eu achar aqui agora... uma passagem bíblica que está em Coríntios. É na percepção, eu assisti a live do professor Hugo e ele disse assim, é na percepção da nossa fragilidade que nos fortalecemos. Isso ele falou na live dele sobre resiliência. E aí eu tinha visto que tem uma passagem bíblica que falava sobre isso também, de Coríntios. Coríntios 2, de 12 a 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. E aí isso é bíblico. Então, nesse momento que nos sentimos tão fragilizados e vulneráveis, temos que pensar que é nessas horas que somos fortes. E que temos que buscar essa força e pensar assim, isso vai passar. Exatamente, tudo isso vai passar e vai ficar bem. O bem pensar, Glécia, é o bem pensar. É o bem pensar. Isso faz toda a diferença, né? Isso vai passar e tudo vai ficar bem. Se eu acreditar nisso e colocar isso no meu sistema de crenças. Esse sistema tem que estar bem alimentado, né, Jalane? E como nós falamos bem, eu já quero lhe agradecer. A gente está aí há 40 segundos já do encerramento, mas quero dizer assim, gratidão mesmo, né? Por sua disponibilidade, por esse coração tão lindo, por essa pessoa tão dedicada ao que faz. E só quero profetizar na tua vida, assim, muitos resultados em todas as áreas da sua vida. Eu não gosto de pegar um pilar, outro, não. Eu gosto de pegar logo tudo. Né? Que realmente você seja contemplada em todos os pilares, através de recompensas celestiais, por tudo que você faz como missão aqui na Terra. Né? Isso é de Deus mesmo. E quero mais, agradecer dizendo aqui. Quer mais, não? Tá vendo? E agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Gente, então a chave hoje vale a pena se conhecer, para um pouco, se pergunta, se questiona, tenta realmente querer isso para a sua vida. Não acha que é normal qualquer coisa, não acha que o que está acontecendo contigo pode ser normal ou não. Se questiona, tira essas verdades dentro de você. Às vezes a gente vai no oba-oba, né? Falando, porque todo mundo está assim, você não é todo mundo, você é único. E você merece se conhecer, e nós estamos aqui para dizer isso. Se conheça e tenha o prazer de conhecer a pessoa que você anda todos os dias com ela. Porque você tem que ter prazer em você mesma, se amar. Tá? Então, eu quero só tirar um print, eu quero que todo mundo tire um print agora e coloque aí o maior aprendizado na nossa live e marca eu e Jalane para a gente repostar. Tá, X. Você manda para mim, né? Mando. Pronto, eu tirei já aqui, gente. Se vocês conseguiram tirar, coloca nós. Amanhã a gente vai estar com uma super amiga minha lá de Caetité, na Bahia, bem longe de onde eu estou. Vamos falar sobre relacionamento e vai ser maravilhoso, tá? O quanto que o esposo e a esposa precisam estar conectados para essa pandemia, na criação de filhos, como vai ser importante também. Então, gratidão, Jalane. Vamos fazer outras aí, que o pessoal gostou. Em outro momento a gente se reconecta novamente. Tá joia, beijão. Beijo. Tchau. Então é isso, gente. Maravilhoso estar realmente com o coração grato a Deus por tudo.
Tá? Então, gratidão. Amanhã a gente vai estar aqui às 9h57 novamente. Você que é esposa e que é esposo, que está aqui, volta com a gente amanhã às 9h57, porque vamos ser grandemente acrescentadas com a mulher de Deus. Hoje ela tem um trabalho lindo sobre casamento, sobre casais, é a especialidade dela. Então, ó, gratidão para vocês, tá joia? Por todos vocês que estiveram aqui. Amanhã a gente está junto às 9h57.